Boa noite a todos. Como a Bilim bem colocou, é um prazer imenso realmente ter vocês aqui hoje. Apenas fazendo uma ressalva, o salão está assim com poucos convidados, porque a espiritualidade fez o favor de reservar as outras cadeiras. Então vocês, como nós todos hoje, estamos sendo agraciados por uma atividade que inicia-se nesta quinta-feira, mas que a gente sente logo de estar aqui, de ficar minutos antes do início da reunião, uma vibração diferente, um encontro diferente. E é sobre esse encontro que nós vamos falar hoje e tentar buscar hoje compreender um pouco mais a respeito daquilo que nos sucede no dia a dia. A vida atribulada muitas vezes nos leva a ter atitudes e compromissos que muitas vezes a gente se pega hoje em dia sentindo-se um pouco no automatismo. Percebam bem como a gente age muitas vezes assim. A gente pega o carro, sai de casa, se ninguém falar nada, a gente vai para o mesmo lugar. De repente a gente quer ir para outro lugar, se ninguém falar nada, a gente chega num lugar completamente diferente, porque estamos ligados no automático. A gente chega em casa do trabalho, todo dia, a mesma rotininha, aquela coisa toda, toma seu banho, janta, assiste a TV, e aí, na grande maioria das vezes, ao nos deitarmos, nós, a Bilinho colocou agora aqui no início dos nossos trabalhos, temos uma dificuldade muito grande, encontramos isso em muitas pessoas, que é justamente em orar, em agradecer a Deus, em falar com Deus. Algumas pessoas justificam que, mas eu chego tão cansado que não dá tempo para orar. Mas dá tempo para a gente assistir a novela, dá tempo para assistir o jornal, um filme, dá tempo para ligar o computador e ver os e-mails, acessar o Facebook. 15 minutos, meia hora, uma hora no Facebook, a pessoa fala que não deu tempo para ela orar. Lógico que não deu tempo, ela já se cansou o suficiente e a hora que ela vê, ela já está com um sono terrível. E aí alguns ainda tentam fazer a prece. Não precisam se acusar. Mas muitos de nós começamos a fazer a prece e começamos lá. Pai nosso, quando a gente vê, ou está dormindo, ou acorda naquela parte que a gente não pode perder jamais. Livrai-nos do mal. Amém. E nem percebemos aquilo que falamos. A gente não se dá conta do poder da prece. Aqui na Casa Espírita encontramos isso muitas vezes. Nós que fazemos parte dos cursos, é um maior barato. Quando você vai começar a aula, você pergunta para as pessoas, quem gostaria de fazer a prece? É incrível. Parece que todo mundo ensaia em casa. Ou todo mundo tem a síndrome do pescoço caído, que todo mundo faz assim, para não olhar para você, ou a síndrome do observador nato, começa a olhar para cima, para não ser convidado a fazer a prece. Como se a prece fosse algo muito difícil e a pessoa não tivesse condições de fazer a prece. Temos até um companheiro no sábado que ele fala que ele está ensaiando o ano todo para ele fazer a prece no último dia de aula. E não precisa fazer nada disso. Todos nós somos capazes de fazer a prece. A maioria não faz por vergonha. Outros falam assim, mas eu não sei falar palavras bonitas que nem a Bilim fala aqui na prece. Eu não tenho vocabulário assim tão extenso. Mas alguém falou que tem uma fórmula exata de palavras para você falar com Deus? Eu não consigo, não dou conta, não sei. Eu morro de vergonha. Então façamos um teste. Se falar com Deus é falar das nossas necessidades, principalmente dos nossos agradecimentos, se você está no hospital, ali na recepção, chegou com uma cólica de rim danada. Quem já teve sabe bem o que é. Aí você está lá esperando, já faz 1 hora. Aí chega o médico e fala assim, quem aqui precisa ser atendido? Você fica com vergonha de erguer a mãozinha? Não fica. E por que a gente tem vergonha de falar para Deus que nós precisamos ser atendidos? Quem disse que nós não precisamos ser atendidos? O problema maior é que a gente normalmente se lembra da prece na hora da dor e do sofrimento. Esse é o nosso grande problema, talvez que ainda sentimos a necessidade de falar com Deus apenas quando
dói alguma coisa ou quando sentimos alguma dor maior na nossa vida. Vamos ver se eu aprendo a mexer com esse negócio aqui. Atenção. Funcionou. Qual é o poder da prece, gente? Então, em que ela funciona em nossas vidas? Porque falar simplesmente para orar para Deus, isso talvez não traga muita informação. Mas o porquê orar por Ele? Vamos lá. A prece é a conexão com a divindade. Divindade de todas as formas. É a conexão com Deus, com Jesus, com os nossos espíritos guardiões, com a espiritualidade que nos envolve. Quando fazemos a prece aqui inicial, é justamente para estarmos em contato, em sintonia com os espíritos que aqui estão conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos envolvendo. Esse é o objetivo da prece. É o ato de humildade diante de Deus. É nela que nós nos colocamos como criaturas. É nela que nós confiamos um poder maior a alguém que está sobre tudo, Deus nosso Pai. Em que eficácia a prece pode ter, será em nossas vidas? Será que ela tem algum poder sobre o nosso corpo físico, por exemplo? O que vocês acham? Sim ou não? Será que ela funciona para os problemas do nosso corpo? Tem um cara muito doido, que é o Dr. Eduardo Tosta, Carlos Eduardo Tosta. Ele é um médico, professor da Universidade de Brasília. E ele fez um teste durante 3 anos. Ele pegou 52 estagiários de medicina e aproveitou-se de 10 pessoas, cada uma de uma religião diferente, para fazer prece por pessoas que estavam enfermas. E aí, durante todo esse teste, nesses 3 anos, ele veio a constatar algo muito impressionante. Estas pessoas enfermas, nesse período, quando elas recebiam a prece, porque quem fazia a prece, neste teste, recebia a foto e o nome da pessoa e orava por ela todos os dias. E o resultado foi esse, gente. Houve um aumento da estabilidade do organismo daqueles que receberam as preces. Isso comprovado. Ou seja, nós somos beneficiados por essa ligação mental que fazemos em favor de outrem ou em favor de nós mesmos, com absoluta certeza. Porque saúde é equilíbrio. E se pedimos a Deus, pedimos à espiritualidade que nos envolva, transformando aquilo que está de alguma forma desajustado em nós. E nessa sintonia, nesse fluxo vital, nesse fluxo de energia que nós temos, todos nós possuímos, nessa sintonia com o mais alto, há essa transfusão de energia, de fluidos que recebemos através do alto e através daqueles que oram por nós. Continuando, vamos ver se eu pulei alguma coisinha. Não. Mas, Jesus falava algo muito importante para nós. Que nós precisamos vigiar e orar. Vigiar os nossos pensamentos e atos, acima de tudo, e orar a Deus nosso Pai para nos mantermos nessa sintonia, favorecendo este intercâmbio. Mas nessa questão da prece, nós podemos pedir tudo aquilo que queremos. Eu posso pedir qualquer coisa. A primeira coisa, nós temos que estar alicerçados no conhecimento daquilo que se pretende quando se pede. Eu preciso saber aquilo que eu pretendo daquilo que estou pedindo. A justeza daquilo que se pede. É justo o que eu estou pedindo? E principalmente, o sentimento adequado de gratidão na hora da prece. Quando eu preparava isso aqui, nessa justeza, ou seja, no princípio da justiça, será que cabe eu pedir isso ou não? Eu me recordei que, certa vez, lembrando apenas que todos nós fazemos muito isso. Muito. Nós estávamos no trabalho, para iniciar o trabalho mediúnico na segunda-feira, e uma senhora amiga nossa nos procurou e falou assim, olha, Paulo, você coloca o nome do meu filho na mesa para que façam as vibrações por ele? Coloco. Mas é o seguinte, eu quero um pouquinho a mais. Como você tem uma prece forte, eu tenho a prece forte, não ela. Como você tem uma prece forte, eu quero que você peça para os teus amigos espirituais aí, ajudarem o meu filho a passar no vestibular amanhã. Para eles darem um jeitinho dele passar no vestibular. Aí eu pergunto a vocês, é justo? É justo ou não é, gente?
Aí vocês vão falar assim, não, não é justo. Tá bom, então a pessoa estuda para o vestibular, estamos em época de vestibular agora. Ela não pode pedir a Deus que te ajude de uma certa forma? Pode. Mas que forma é essa desse pedido? Eu não posso pedir a Deus que me ajude a passar no vestibular se eu não estudei. Não há justiça nisso. Eu posso pedir a Deus que me auxilie para que eu possa ter tranquilidade, equilíbrio e me recordar, se assim for possível, daquilo que eu me preparei. Que haja justiça dentro daquilo que eu me qualifiquei para tal. Porque a justiça está não apenas para mim, mas para com todos aqueles que estão lá comigo prestando vestibular e que por merecimento estudaram e podem passar. Mas eu não posso pedir para Deus dar um jeitinho. Olha, não deu tempo de estudar. O senhor dá um jeitinho de eu passar no vestibular porque eu preciso muito. Você precisa muito, ele precisa muito, todo mundo precisa muito. Mas aí entra na lei da justiça e de amor de Deus, nosso Pai, a questão do merecimento e da necessidade. Porque nós ainda também não sabemos pedir. Nós achamos que sabemos pedir, quando na verdade ainda não sabemos muito o que é isso. A prece é o refúgio da alma, propiciando a vivência do estado espiritual, liberto temporariamente do corpo. Quando nós estávamos aqui no início da palestra, durante a prece, não dá a impressão que nós estamos levitando muitas vezes, saindo do corpo, entrando no estado de emancipação, onde esse contato com os espíritos se torna muito mais fácil, mais real até para nós. É isso que a prece nos proporciona. É este contato com a espiritualidade, nos desvendando muitas vezes os nossos problemas pessoais, simplesmente meramente terrenos, mas nos colocando à disposição da espiritualidade a nos atender de acordo com as nossas necessidades e, como falei, com o nosso merecimento. A prece dá sustentabilidade à vida. Vamos só mais um pouquinho aqui. Mas a prece tem que ter 3 aspectos para que ela possa, digamos, precisaria ter 3 aspectos. O aspecto de louvar, de agradecer e aí sim de pedir. Louvar a quem? Louvar a Deus, nosso Pai. Louvando estamos justamente acreditando no poder, no potencial dessa força criadora, entendendo que Ele pode muito mais do que nós. Ele pode muito sobre nós, acreditando nessa força maior, nessa força paterna de Deus. Gratulatória, agradecendo a Deus por essa força. Agradecendo por tudo que recebemos através dessa força. E uma vez que nós louvamos, ou seja, enxergamos esse poder, agradecemos esse poder, naturalmente nós podemos pedir. Quem é aqui que pede favor a alguém que acha que esse alguém não vai dar conta de fazer? Nós não fazemos isso. Nós só pedimos àqueles que achamos que vai dar conta de realizar aquilo que nós pedimos. Portanto, gente, é hora de nós aprendermos a enxergar a figura de Deus em nossas vidas, agradecer a presença dele em nossas vidas, e aí esses pedidos tornarão-se muito mais simples de ser abrandados. Um dos detalhes maiores é que nós, nesses pedidos, nós normalmente pedimos o que a Deus? Quando estamos em dor e em sofrimento, o que pedimos a Deus? Que me tire essa dor, que me livre desse sofrimento, que me livre do remédio, quando na verdade o nosso pedido tem que ser um pouco diferente. Nós temos que pedir a Deus que nos auxilie a nos dar força para sustentar as provas, a nos dar força para entender o porquê do sofrimento. Nós pedimos a Deus, principalmente, não por pedir, porque isso a criança faz. A criança não pede por pedir. Eu quero aquilo. Por que você quer? Porque eu quero. É assim que nós fazemos muitas vezes. Eu quero porque eu quero, mas não sei se exatamente aquilo vai ser bom ou não para mim. Temos que ter um pedido justificado pela consciência. É ela que vai nos dizer se é justo ou não. Nós sabemos, de fato, se é justo ou não. Eu vou pedir para ganhar na Mega Sena. Você, no seu íntimo, sabe que não é justo pedir, mas você quer ganhar na Mega Sena.
o que é diferente. Ajustar nossas forças, auxiliando em nossos reforços morais. A gente se lembra de pedir isso a Deus? Me ajude a me reforçar moralmente. E me reforçando moralmente, compreender a razão das minhas dores e sofrimento, a razão dos remédios que necessito tanto ainda nesta encarnação. Eu peço isso a Deus? Deveríamos pedir. A vida se tornaria muito mais simples, mais branda. Agora vem algumas perguntinhas. Posso pedir que alguém não morra? Pergunta cruel, não é? Será que eu posso pedir a Deus que alguém não morra? Como é que você vai convencer alguém que está no hospital com um ente querido, que está lá em dificuldades da vida, onde ele está na iminência da morte? Você fala para ele, não, peça a Deus que ele morra, assim ele descansa. Dá para você convencer alguém disso, gente? Principalmente quando esse alguém nos é caro? Não, não dá para pedir isso. É óbvio que nós deveríamos pedir a Deus que desse àquela criatura aquilo que ela necessita naquele momento, e se o melhor para ela for o descanso do corpo terreno para passar a vivenciar a vida espiritual, que assim o seja. Nós devemos pedir que esse egoísmo e essa posse que tenho sobre aquela pessoa não impeça ela desencarnar como necessita. Mas nós muitas vezes não fazemos isso. Mas há um caso que André Luiz nos conta, de uma senhorinha, uma vozinha, que estava prestes ali a desencarnar. Estava assim no último fiozinho já. Estava na iminência da morte. E ela possuía uma nora que estava grávida, quase para ter o bebê. E o filho, que já estava encarnado, dessa norinha, então vendo a vozinha ali quase morrendo, e a mãe grávida ali, assustada na iminência da morte da vozinha, essa criança então ora a Deus e pede para que Deus permita que a vozinha dele permaneça mais um tempo aqui entre nós. Assim dá tempo da minha mãezinha querida ter o meu irmãozinho em tranquilidade tudo, e nós temos a alegria desse reencontro com esse nosso irmãozinho, aí depois pode levar minha vozinha. A espiritualidade atendeu ao chamado. Atendeu porque sentiu o poder do coração dessa criança pedindo pelo bem da família toda. E não ia mudar muito a história, a vozinha permanecer mais tempo aqui, um pouco mais de tempo. Havia justiça e justeza nesse pedido? Havia. Ele pedia por ele? Não. Pedia pela vozinha, pelo irmãozinho que nasceria, pela mãe que estava grávida. Ou seja, a espiritualidade, a justiça divina viu naquilo uma justiça que poderia ser postergado um pouco o desencarne daquela senhora. Posso fazer prece por outras pessoas? Não só posso, como devo. Isso é um ato de caridade, de humildade. Posso pedir por um irmão, por um parente, ou por quem eu talvez nem conheça? Posso. Mas eu tenho que pedir para ele aquilo que peço para mim. Não que livre ele da dor, das provas, mas que o auxilie para que ele possa ter forças e transpor com resignação essas provas. Temos que ter a consciência daquilo que pedimos, como dissemos até agora há pouco. Prece pelos mortos. Nos cursos é uma das perguntas que mais caem, que as pessoas mais fazem. Dizem que eu não posso fazer prece pelos mortos. E aí? Nós espíritas fazemos preces pelos mortos ou não? Fazemos, claro que fazemos. O que você não pode, criatura, é simplesmente virar, a pessoa acabou de desencarnar, está lá, ou desencarnou há tanto tempo e você, eu queria tanto que você estivesse aqui comigo, fica aqui comigo. E esse chamado muitas vezes é atendido e a pessoa, por esse processo de ligação, ela não consegue romper esse vínculo e acaba ficando atrelado ali. É o que a gente chama muitas vezes dessa obsessão de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado e vice-versa. Então nós devemos pedir por aqueles que desencarnaram pelos chamados mortos, que eles se encontrem bem, que eles aceitem também com resignação os desígnios de Deus, que eles possam caminhar a sua jornada trabalhando, aprendendo, servindo na seara do Mestre e que possam, à medida do possível, nos auxiliar também
É isso que devemos pedir. Orar por eles sempre. Há um dia específico, só no dia de finados? Jamais. A qualquer tempo. Quando o coração sentir, nós devemos fazê-lo, mas com equilíbrio, sempre com equilíbrio. Posso pedir perdão das faltas? Deus perdoa? Eu posso pedir perdão das faltas. Deus não se sente magoado conosco. Deus não se ofende para nos perdoar desses perdões que nós pedimos. Nós podemos e devemos pedir perdão a Deus das nossas faltas quando encontramos em nós o reconhecimento das faltas cometidas e o desejo de repará-las, de modificar-nos diante dessas faltas. O arrependimento, isso tem que estar em nós quando pedimos o perdão das faltas. Somos orientados ainda a quê? Quando fores orar e tiveres alguma coisa contra o teu irmão, perdoa-lhe primeiro, porque não será agradável a Deus a prece oriunda de um coração que ainda está embargado de algo contra o próximo. Ou seja, devemos primeiro perdoar, para depois, como diz a oração, falaremos daqui a pouco, sermos perdoados. Finalizando aqui essa parte. A força da prece se encontra dentro do sentimento de quem a profere. A força da prece não está em palavras bonitas, nem duradouras. A prece bonita é aquela que dura 1 hora? Não. Aquela que tem palavras que ninguém entende? Não. Certa vez eu vi um videozinho onde todo mundo fazendo preces bonitas e tal, não sei o que, tinha uma criança sentadinha assim. E aí a criança ficava com o bracinho assim erguido, que ela queria fazer a prece. E todo mundo ficava, espera um pouquinho, e aí vinha aquelas preces bonitas e tal, Senhor isso, Senhor aquilo, e tarará, 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 tarará. E no final de tanta criancinha erguer a mão, então fala assim, fala, eu queria fazer uma prece. Então faz a tua prece. Ela pegou e falou assim, Senhor, eu te amo muito. Acabou. Que é prece mais linda do que essa? É a prece que vem da alma, que vem do coração. E nós às vezes nos preocupamos porque não sabemos falar coisas bonitas, com medo do que o outro vai achar, não vai achar. Parem com isso, gente. É a hora de nós nos reencontrarmos com Deus. Passou da hora de nós fazermos isso. Obviamente que para tudo isso, nós precisamos, acima de tudo, termos fé em Deus. A fé que Kardec nos traz, essa fé inabalável, a fé à luz da razão. Não aquela fé que nós sentamos esperando que algo ocorra. Pedimos a Deus e ficamos sentados à espera de que Ele traga a nós aquilo que nós pedimos. Muitas vezes esse pedido vem de outras formas, de tantas outras formas. E nós não percebemos o quanto fomos atendidos. Não como nós pedimos, mas muito além disso, e não reparamos isso. Então que nós possamos saber a pedir. E para essa fé ser inabalável, nós temos que acreditar nesse poder maior. Acreditar fielmente que Deus está ao nosso lado sempre, na imagem, na figura, na presença de Jesus, na presença dos nossos mentores e protetores. Falando sobre fé, rapidamente, dá tempo? Dá tempo. Belém fez assim, dá. Certa vez um alpinista, muito presunçoso, era ateu, e ele resolveu escalar um monte sozinho. E aí ele, tarde da noite, já altas temperaturas, ele simplesmente, madrugada, naquela névoa que cobria esse monte todo, ele escorregou, escapou uma das cordas e ficou pendurado por uma corda só. E aí então, naquele momento o ateu lembrou-se do quê? Meu Deus, me ajude. É assim que nós fazemos. Então ele ouve uma voz interior, que queres que eu faça, meu filho? Quero que me ajude, Senhor. Mas ajudá-lo em quê? Quero que me socorras. Tu crês em mim? Creio. O ateu. Confias em mim? Confio. Então corte a corda. A gente corta a corda, gente? Você cortaria a corda? Dizem que encontraram no dia seguinte esse alpinista morto, pendurado na corda, a menos de 2 metros do chão.
a gente, quando não enxerga o nosso chão, a gente não confia, não acredita em Deus. Nós precisamos ver para crer exatamente aquilo que pedimos? Não. Então confiemos nessa força maior e rapidamente, lembrando da oração que Jesus nos deixou, que essa nós fazemos comumente, mas não podemos fazer por fazer. Nós devemos fazer entendendo aquilo que Jesus nos trouxe com essa oração. Quando ele diz: Pai nosso que estais nos céus. Estamos ali lembrando, reverenciando a Deus, nosso Pai, que está em todos os mundos, em todos os lugares. Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse Jesus. É lá que mora Deus, em todo lugar. A esse Pai que oramos. Santificado seja o vosso nome, seja reconhecido você por todos, todos aqueles seus filhos que muitas vezes não o compreendem. Venha a nós o vosso reino. Qual é o reino de Deus? É o reino do amor, da bondade, da justiça. É esse reino que pedimos a Deus, que venha até nós e que nós possamos fazer com que ele penetre em nossos corações. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Qual a vontade de Deus sobre nós, gente? A vontade de Deus é que nós cresçamos, que nós possamos evoluir, que possamos nos compreender, possamos nos amar acima de tudo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é aquele pão alimento do corpo físico que cai no estômago e em pouco tempo já se vai, mas é o alimento espiritual, esse alimento que nos traz essa paz interior. O físico alimenta esse estômago, mas esse espiritual alimenta a alma, que preenche o vazio muitas vezes que está em nós. Perdoe nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido. Ou seja, me perdoe, Senhor, aquilo que ofendi, da mesma forma que eu perdoei agora há pouco aquele que me ofendeu. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, porque as tentações do mundo são grandes, muitas das mais variadas. Somos a todo momento tentados pelo mundo da qual vivemos. Mas a porta estreita, de fato, é um pouco mais difícil e a larga está escancarada para todos. Nós que devemos saber qual delas devemos optar. E livrai-nos de todo mal, de todos os males, principalmente aqueles que não permitem que eu enxergue, aqueles que não permitem que eu ouça com clareza aquilo que Jesus nos mostrou há tanto tempo. Assim seja.